Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Matiola, sou integrante do Grupo 9, juntamente com Carlos Kizan, Cristian Mambelli, Gabriel Brandão, Lucas Credidio e Victor Prison. E hoje eu vou estar apresentando o Seminário 5, abordando uma retomada dos seminários anteriores, juntamente com a proposta final do layout da nossa fábrica. Lembrando que o sistema escolhido pelo nosso grupo, juntamente com os professores, foi a carretilha de pesca, por ser um sistema mais interessante e de maior complexidade que o compasso e que o capotrace, que foram as outras opções cogitadas. No seminário 2, foram pesquisados o histórico da carretilha, que surgiu em meados de 1600, o funcionamento de seus diversos componentes, juntamente com a desmontagem consciente, e feito o planejamento do projeto, fazendo estudo de mercado e cronograma. Vale destacar também as motivações que levaram à escolha desse sistema, principalmente pela abordagem de diversos conceitos de engenharia, pela popularidade do produto e pela familiaridade dos integrantes com esse sistema. Após a desmontagem consciente, foram escolhidas as seguintes peças a serem estudadas, em ordem numérica: manivela, disco do freio, pinhão, eixo da manivela, carretel e eixo do carretel. O estudo de mercado realizado estimou a produção anual de aproximadamente 180 mil carretilhas, que posteriormente foi reduzido devido ao elevado tempo de produção de algumas peças. O novo valor de produção anual será comentado posteriormente nesse seminário. No seminário 3, foram feitas as hipóteses iniciais dos materiais de cada peça, que posteriormente também foram alteradas devido às recomendações dos professores. A manivela foi mudada do alumínio para o aço inox AZ304, que é o mesmo material do eixo do carretel. O disco do freio foi definido como sendo de aço ferrítico AZ403, magnético, pois o freio da carretilha é magnético. O pinhão e o eixo da manivela foram alterados do latão para a liga de bronze SAI 62, e o carretel foi mudado do polipropileno para o ABS. Também nesse seminário foram realizados os desenhos técnicos de cada peça, sugerindo as tolerâncias, tratamentos e acabamentos. Aqui temos o carretel, o disco do freio e o eixo da manivela. E aqui temos a manivela, o eixo do carretel e o pinhão. Todas as modelagens e desenhos foram feitos no software SolidWorks. No seminário 4, foram definidos os processos de fabricação e elaboradas as fichas de processo e de controle de qualidade de cada peça. Começando pelo carretel, optamos pela injeção após o secamento dos pellets de ABS em uma estufa. E foram feitas simulações no SolidWorks Plastics para definir parâmetros como o tempo de preenchimento do molde, a pressão no interior do molde, a temperatura no final da injeção, o tempo de resfriamento e a temperatura após o resfriamento. Para a manivela e para o disco do freio, foi definido o processo de estampagem a frio, após as bobinas de aço inox serem cortadas em uma cortadora longitudinal. Foram calculadas então as forças necessárias para a estampagem de cada peça. As fichas de processo para a manivela e para o disco do freio são elaboradas da seguinte forma. E aqui temos a ficha de processo para o carretel. A equipe optou por terceirizar a fabricação do eixo do carretel, para melhorar o balanço econômico do sistema, e o eixo da manivela e pinhão foram alterados para o processo de usinagem, por recomendação do professor. Segue então a ficha de processo do eixo da manivela e do pinhão, modificada depois do seminário 4. Em seguida foram definidas as fichas de controle de qualidade, pelo método de limite de aceitação, começando pelas fichas do carretel. Aqui para o disco do freio e eixo da manivela, aqui para a manivela e o eixo do carretel, e, finalmente, para o pinhão. Com as operações bem definidas, podemos então começar a dimensionar nossa instalação. Primeiramente, fizemos um mapeamento dos processos, onde vale destacar que temos 3 setores de produtos: os polímeros, que passam pelo processo de injeção, os aços, que passam pelo processo de estampagem, e os bronzes, que passam pelo processo de usinagem. Lembrando que o eixo do carretel passa por um processo de terceirização da sua fabricação, dessa forma sendo apenas inspecionado segundo a ficha de controle de qualidade. Chegamos então ao seguinte diagrama de fluxo, onde as peças partem todas do almoxarifado para então serem divididas em seu respectivo setor, passar pelo processamento adequado e se unirem novamente no setor de acabamento e inspeção. Depois disso, elas são levadas ao almoxarifado. Apesar do estudo de mercado aproximar uma produção anual de 180 mil carretilhas, o pinhão possui um tempo de produção calculado em aproximadamente 180 segundos, o que inviabilizaria essa quantidade tão elevada de produtos. Assim, a equipe reduziu a produção para 60 mil carretilhas anuais. A partir desse novo valor, foi estimada a quantidade de peças a serem fabricadas mensalmente e diariamente, chegando a uma demanda de 250 peças por dia. Para o cálculo do tempo de produção do carretel, foi calculado um tempo total de 23.070 segundos, igual a aproximadamente 6,5 horas, sendo necessária apenas uma injetora, considerando um dia comercial de 8 horas. No caso da estufa, foi calculado o volume total de material injetado por dia para a produção do carretel, o que dá um valor de 3.125 cm3, e como uma estufa Easy tem volume interno de 11.000 cm3, conclui-se que apenas uma estufa será necessária.
Para a produção da manivela e do disco do freio, será utilizada a mesma prensa hidráulica. Logo, será produzida uma das peças primeiro e em seguida realizada a troca de matrizes para a produção da outra. O tempo de operação diário da máquina fica em aproximadamente 5,5 horas, levando em conta o tempo por peça. O mesmo acontece com a cortadora longitudinal, que produzirá 250 de cada tipo de peça, manivela e disco, totalizando 500 peças por dia. A partir do seu tempo de produção por peça, chega-se ao valor de aproximadamente 2 horas e 45 minutos por dia, portanto não será necessária outra máquina. Para a usinagem, será utilizado o centro de usinagem Home D1250, para a produção do pinhão e do eixo da manivela, com o tempo de 180 segundos para o pinhão e 50 para o eixo, totalizando um tempo médio de 115 segundos por peça e uma necessidade de produção de 500 peças por dia. O tempo requerido para isso é de 57.500 segundos, que dá aproximadamente 16 horas. Logo serão necessárias 2 máquinas para dar conta da produção diária. Além de levar em conta o mapeamento de processo e o diagrama de fluxo da fábrica para o dimensionamento da instalação, também consideramos os meios que seriam utilizados para movimentar insumos e peças entre os setores de produção, acabamento e almoxarifado. Por fim, também levamos em conta as bancadas que serão utilizadas para a inspeção de qualidade e acabamento das peças poliméricas. Partindo então para o dimensionamento dos setores, temos primeiramente o setor de polímeros, com estufa e injetora, totalizando as dimensões de 5 por 10,5 metros, com uma folga de 1 metro para o local de operação e também uma folga para o trânsito dos carrinhos. No setor de bronzes, temos os 2 centros de usinagem, também com as mesmas folgas, totalizando 10,5 por 7,2 metros. No setor de aços, representado pela alimentadora, que é a cortadora longitudinal, a prensa e o tamboreador, com as folgas chegando às dimensões de 11,6 por 7,2 metros. E finalmente o setor de controle de qualidade, com as bancadas e folgas totalizando 10,5 por 12 metros. Assim ficou então a disposição final da nossa fábrica, com a adição dos setores de almoxarifado e de expedição, os escritórios e áreas comuns, como banheiros e vestiários, e uma área para deslocamento, resultando assim em uma dimensão total de 30 por 21,3 metros, com área de 639 metros quadrados. Muito obrigado pela atenção de todos. Ficamos à disposição para qualquer dúvida.